volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo mais uma vez Dr. Tontura junto com a gente para falar de mitos e verdades sobre tontura. E antes da gente começar, doutor, que a gente tem vários mitos e verdades, por que tontura não é tudo igual? Porque a gente usa uma palavra tão simples para descrever algo, mas na verdade pode ter, né, um início diferente, né? Exato, né? Primeiro que assim, né, tontura não é uma doença, é um sintoma. Tá. Então a pessoa ela sente tontura, que é uma percepção de desorientação corporal, Tá. e aí vai ter vários subtipos de tontura, a gente já fala. Mas a tontura ela pode estar inserida dentro de 40 ou mais doenças. Uau. Então aqui está o desafio, né? Porque assim, legal, eu tô com tontura, eu vou buscar ajuda. O próximo passo é o quê? Qual é a tontura, qual é a causa da tontura que você está tendo para a gente fazer um tratamento correto. Entendi. Porque a maior parte das vezes aquilo, a tontura é tudo igual, é labirintite, vamos dar um remedinho, vai melhorar. Não é bem assim. Cada tipo de doença que gera tontura vai ter um tratamento totalmente diferente. E o fato até de se medicar, enfim, tomar um remedinho aqui achando que é uma coisinha simples, só vai aumentar o tempo dessa descoberta para que seja um tratamento eficaz, Exato. né? Porque só tampa ali só dá uma maquiadinha. Uma maquiadinha. Inclusive trata, eu alerto, né? em pessoal de casa, hein? Não se automedique jamais, porque isso é muito perigoso. Às vezes a gente cai nas frias. Vou usar um remedinho de labirintite que minha tia indicou, que eu balconizo a farmácia. Não, isso pode ser muito errado e às vezes até piora, viu, Carol? Então às vezes a pessoa toma o remédio errado, ela piora. Né? Tem muito risco nisso. Sem dúvida. Vamos começar então com mitos e verdades. Vocês mandam mensagem pra gente no @VocêBonitaTV. Olha lá. Primeiro, mito ou verdade, doutor? Tontura é sempre labirintite. Mentira, mito. Né? Então entra muito nisso que a gente estava comentando. Labirintite é uma palavra que pegou. Então você de casa aí deve usar esse termo labirintite, não tem problema você usar. Mas você tem que sacar que o quê? Que labirintite virou um balaio de gato. É um apelido para dezenas de doenças diferentes. Então, quando a gente fala labirintite, entende que a pessoa está tendo algum tipo de tontura. Tá. Agora vem a pergunta, qual a doença que está gerando o que está sendo chamado de labirintite? Entendi. Então, existe um movimento dentro da medicina vestibular, que não tem nada a ver com prova de faculdade, é a medicina que trata de tontura. Existe um movimento para abolir esse termo labirintite, porque ele pode ser confuso, às vezes, até para o médico, né? Até para o profissional médico. Mas, de novo, você de casa não tem problema usar. O importante é você passar com o médico que desvende o motivo por trás da labirintite para o tratamento certo. De repente, em alguns casos, sim, vai ser de fato a labirintite. A labirintite. A Porém, real você sabe que existe, viu? A real existe, né? Era isso que eu ia te perguntar. Ó, aqui tá é difícil, tem que visualizar, tem que ter fé, hein, pessoal? Imagina que lá dentro do ouvido, lá no fundão, eu tenho uma pecinha que cabe num dedal, bem pequenininha, que é o meu labirinto, e aqui eu tô ampliando para vocês verem. Então, tô deixando o labirinto grandão. Tá. Então, no labirinto, né, por alguns infortúnios, por exemplo, uma meningite grave, uma infecção de ouvido grave, pode chegar uma bactéria no labirinto e aí gerar a real labirintite, que a gente chama de labirintite infecciosa. Tá. Mas quer saber, a maior parte dos médicos que estão me assistindo agora provavelmente nunca vão ver na vida deles uma labirintite real. Porque é rara. É rara. A gente está falando, né, no universo das doenças que geram tontura, coisa de 1, 2%. Que loucura, então é extremamente raro. Então assim, a gente pegou o o nome para usar da doença que menos acontece. Que menos acontece, olha isso, Não faz sentido nenhum, mas a palavra é boa, vou confessar. Verdade, Labirintite soa bem, fala bem, né? Tá certo, então é raro, hein? Já perguntinhas do público, Glaucia já me sinalizou que tá cheio de perguntinhas, doutor. Boa. Vamos pro próximo, mito ou verdade na tela. Tontura pode ser AVC. Verdade. É verdade. Né? Verdade. Porque assim, ó, lembra que eu estava falando lá da medicina vestibular, que não tem nada a ver com a FUVEST, Unicamp, é só o nome. O sistema vestibular que controla equilíbrio e coordenação, ele é dividido em 3 partes. Os labirintos, um de cada lado, os nervinhos do labirinto, os fiozinhos que comunicam o labirinto ao cérebro. Tá. E lá dentro do meu cérebro, né, vamos imaginar aqui um cérebro humano, aqui nessa parte de trás, eu tenho essa área aqui chamada cerebelo. Então essa parte aqui, atrás do cérebro, chama cerebelo. Moral da história, quando eu tenho um AVC aqui nessa região, na área que controla o equilíbrio e a coordenação, isso vai se manifestar, adivinha como? Com a tontura. Com a tontura, com a vertigem, tudo girando, tudo rodando, uma percepção normal de movimento. Puxa. Imediatamente o pessoal vai pensar o que? Uma labirintite e opa,
pode ser, na verdade, um AVC. Um AVC. Por isso que todo médico que está em pronto-socorro, ele é treinado para numa crise de vertigem aguda, numa crise muito intensa de tontura prolongada, ele conseguir diferenciar se o problema é um AVC de cerebelo, dessa área do cérebro, ou se está acontecendo alguma outra coisa que justifique a tontura. Então, porque até aqui, descartar, no caso, um AVC. Exato. Agora, calma, né? Você de casa, isso a gente está falando é uma estatística menor. Tá. A maior chance, se você tiver uma tontura hoje, é de não ser AVC. Mas pode ser. Então, uma crise de vertigem prolongada, muito intensa, né? Você nunca sentiu isso na vida, vale buscar um pronto-socorro. Tá certo, perfeito. Tem mais, olha lá. Doutor, mito ou verdade, a tontura pode ter várias causas? Perfeito, né? Então a gente estava comentando que são dezenas e agora eu vou pedir licença para o público para falar um monte de palavra estranha aqui. Olha só, a gente não é bom para nomes nessa parte da medicina, tá? Vamos lá. Então assim, e eu não posso nem recriminar muito que eu estou na Barani Society, que é a sociedade internacional que faz as nomenclaturas das doenças. Faz os nomes difíceis. Então, né, minha culpa também. Então a gente tem vertigem posicional paroxística benigna, doença de Meniere, neurite vestibular, tontura postural perceptual persistente, falei que era difícil, hein? Uau. Fístula perilinfática, paroxismia vestibular. Então o que eu estou dando aqui para vocês? Exemplos de nomes de doenças que geram tontura. Olha só o quanto de nome diferente, quanto de doença diferente. Que coisa. E aí então, né, cada uma vai ter um tratamento totalmente diferente. Por exemplo, né, a gente fica muito na cabeça que assim, a labirintite vai precisar de remédio. E se eu te disser que a principal causa de tontura, vertigem, é uma doença que eu não preciso de remédio nenhum para tratar? Nada. Eu consigo, no atendimento mesmo, a pessoa entra com o quadro e sai com o problema resolvido. É aquela da manobra dos Exatamente, cristais? né? Os Então, famosos cristais? Vamos de mostrar. novo aqui com muita fé para tentar entender. E vamos imaginar que esse labirinto ficou transparente, né? Então eu deixei ele transparente para mostrar que tem um líquido dentro do labirinto. E às vezes os cristalzinhos, que é uns microcristais de cálcio que tem lá no miolo do labirinto, numa gelatina, solta dessa gelatina. Olha E o só. cristal, ele corre para esses canaizinhos do labirinto que não era para ter cristal. Entendi. E aí, quando que vai irritar o labirinto? Quando eu mexo. Então, por exemplo, estou deitado na cama, virei de lado. O cristalzinho corre, dá crise de vertigem. Gira, náusea, mal-estar, de pessoa estranha. Daqui a pouco ela levanta rápido. O cristalzinho Mexe corre, de novo. crise de vertigem. Olha para cima. Sei lá, fazer, né, escovar o dente, lavar cabelo, pegar alguma coisa num armário alto. Tudo isso. Virei rápido para o lado. Então, movimentos abruptos de cabeça, posição, gera tontura. Mas qual que é a mágica? Atendi, identifiquei que tem cristal solto, eu consigo isso pelo exame neurológico, eu consigo fazer movimentos com a cabeça e com o corpo da pessoa para fazer mais ou menos isso daqui, ó, pessoal. Voltar lá. Varrer os cristalzinhos de volta para o lugar. E vá lá, a pessoa sai com o problema resolvido. Doutor, então já tem exames que podem mostrar esses cristais fora do lugar? É o exame físico, né? Você acredita que assim, a gente está falando de um negócio tão pequeno que nem ressonância enxerga. Imagino. Mas aí eu brinco, né, que os olhos são as janelas para o labirinto. Por quê? Quando eu tenho uma irritação no labirinto, os olhos, durante o exame neurológico, eles pulam. Que é um sinal chamado nistagmo, não tem que saber esses nomes, mas através do jeito que o olho pula e como eu faço o olho pular, eu consigo saber se tem ou não cristal solto e o melhor, hein, aonde está solto. Nossa, Será que está legal. solto aqui? Será que está solto nesse canal? Será que está solto aqui? Para daí eu fazer a manobra correta. São mais de 20 tipos de manobra. Puxa vida. E aí eu preciso saber onde o cristal está para fazer a manobra correta. E esse é um tipo de tontura comum. Super comum, é a principal. É a principal. Então você pensa comigo aqui, Carol, quanta gente do Brasil e do mundo tá aí tomando remédio de labirintite, nunca melhora. Por quê? Porque não é remédio que vai resolver. O cristal tá fora é a do manobra. lugar. Exatamente. Puxa vida, tá É uma certo. coisa muito doida. O médico que primeiro descreveu as manobras, ele em 94, ele foi considerado até charlatão. Falou, meu, Não é cura com a possível. mão, movimenta, a pessoa melhora, isso aí não existe. Entendi. E depois a gente foi estudando e se aprofundando e falando, nossa senhora, isso aí não existe, essa doença, desde sempre, Entendi. mas desde 93, 94, ela vem sendo descrita e a gente hoje já tem informação do tratamento. E é muito desconfortável. Nossa, eu nunca tive, mas conheço pessoas que já tiveram. É um negócio extremamente incapacitante.
desconfortável, que te tira da rotina por completo, porque vem a náusea, Exato. e aí a náusea no final atrapalha a história toda, enfim. E aí, então, tem que quer ver procurar como ajuda. pode ser perigoso, né? É. Relato pessoal. Eu era molequinho, a gente tinha comprado uma pizza em Sorocaba, eu sou do interior. É. Meu pai dirigindo, meu irmão mais velho na frente ou atrás, ele capotou o carro. E aí, por que meu pai capotou? Ele fez um movimento abrupto de cabeça para ver do outro lado da rua alguma coisa que estava passando e girou tudo. Ele perdeu o controle do carro e capotou. Meu Deus. Comigo ficou a cicatrizinha aqui na mão, mas ficou a curiosidade. Falei, mas meu pai foi um monte de médico, falavam que não tinha o que fazer, que era labirintite. Hoje, olhando retrospectivamente, eu falo, nossa, meu pai com certeza tinha o danadinho do cristal solto. Pois é. Só que naquela época, né, Não hoje sabia. já é difícil achar alguém que entende a Olha respeito, só, naquela época era gente. mais raro ainda. Pois é, não, e é importante que a gente passe essa informação para as pessoas, né, pedirem essa ajuda. A gente sabe que nem todos os médicos estão capacitados, né, doutor? Então, por isso é importante o nosso espaço aqui Exato. para que você ouça essa informação e diga, ó, Exato. eu vi lá, tem essa questão sim, né, Boa. e possa ter um atendimento adequado. E esse é um dos motivos do Dia da Tontura, né? A gente tentar levar informação para mais médicos neurologistas, mais médicos otorrinolaringologistas sobre tontura. É. Porque isso não é um defeito Brasil, é um defeito mundo. No mundo inteiro faltam médicos com expertise em tontura. Ainda é uma área tida como misteriosa, uma área desafiante, então, né, não atrai tantos profissionais, o que é uma pena. E não é normal, hein, gente? Vamos colocar a perguntinha do público? Glaucia disse que tá bombando. Vamos lá, perguntinha do público. Na tela, quem escreveu pra gente, Carol Mechará, um beijo. O estresse e a alimentação podem estar associados à tontura? O estresse totalmente, começar por ele, né? Então, assim, a gente tem uma via de mão dupla aqui. Se eu tenho tontura, poxa, isso vai me gerar angústia, desespero, estresse, medo, insegurança, ou seja, a tontura é uma fonte de ansiedade, só que do contrário também. Se eu tenho algum motivo para ter tontura, a ansiedade ela é um alimentador. É eu jogando lenhazinha na fogueira da tontura. Então, muita gente que sofre de tontura, né, independente da doença que é, quando está passando por um período mais estressante, a chance daquela doença descompensada, ela dar sinal de vida, é muito maior. Entendi. Então, junto com o cuidado da tontura, a gente sempre tem o cuidado com o emocional. Com o emocional. E tem pessoas que, assim, elas entram em depressão grave, elas fazem crises de pânico e tal, por causa da tontura. E o pior, né? Elas procuram ajuda e elas são rotuladas. Não, isso é só da sua cabeça, isso não existe, isso é emocional. A pessoa tem medo de sair de casa sozinha. Exato, Né? né? De dirigir, de fazer algo, enfim, com medo que Imagina, possa né? ter Eu posso estar no meu trabalho, de repente uma crise intensa, tudo girando, eu começo a vomitar na frente de todo mundo, é constrangedor. Ou então, né, uma daqueles nomes lá estranhos que eu falei, que é a TPPP, tontura postural, perceptual, persistente. Os nomes são muito ruins. A TPPP, ela é uma tontura 24 horas por dia. Nossa, imagina um belo dia você acorda e você começa com uma sensação de tontura estranha na cabeça que nunca mais te abandona. Começa a ficar ali com você no dia a dia. Você está num lugar, tá ali a tontura junto com você. Meu Deus, e essa então tem é qual desesperador. fundo? E essa tem, né, muita questão do emocional alimentando essa tontura. Muitas vezes a ansiedade é a causa inicial para a doença desencadear. Então, uma doença neurológica com link psiquiátrico muito grande. Certo. Ou a ansiedade, ela funciona como um alimentador. Então, quem tem essa tontura percebe nitidamente. Quando está mais ansioso, mais estressado, a tontura piora. Entendi. Nossa, Essa que é coisa. avassaladora, mas tem tratamento, né? O mais importante, tem tratamento. Tem mais perguntinha, olha lá, aproveitem, estamos ao vivo na tela. Obrigada, Kátia, um beijo. Como resolver a tontura que vem do Nistagmo. nistagmo? Então, nistagmo é esse sinal neurológico, os olhos pulam, que vai aparecer em várias doenças do sistema vestibular, né, do sistema que controla o equilíbrio e a coordenação. E aí, então, essa pergunta não tem uma resposta única. Por quê? Depende do nistagmo que aparece. Dependendo do nistagmo, é uma doença diferente, eu vou tratar de uma forma diferente. Por exemplo, no cristal solto eu vou tratar com manobra. O nistagmo, sei lá, da paroxismia vestibular, que é um curto-circuito no nervinho do labirinto, eu vou tratar com remédio que ajuda a calibrar a eletricidade do nervo. Entendi. Então, o nistagmo de uma lesão no cerebelo, eu vou usar um modulador de nistagmo, um remédio para vertigem central. Então, vai variar das causas. Parece uma coisa grega, né? Eu estava falando para ela antes de entrar no ar que assim, é difícil traduzir o mediquês muitas vezes, né? Porque são termos confusos, nossa senhora. Por isso que eu acho que ficou, né, para facilitar, o labirintite acabou virando uma coisa que fica resolve uma coisa tudo, mais que, inteligível, que fala né? de tudo, né? Vou colocar mais perguntinhas do público, olha lá, na tela.
Obrigada, Sumaia, um beijo. Tonturas também podem ser sintomas de menopausa? Pode sim, né? Então, momentos hormonais complicados, por exemplo, né? Mulheres que têm picos hormonais muito intensos no período menstrual. O climatério, que é a transição da idade fértil para a menopausa, são momentos mais conturbados e que podem gerar tontura. Então, muitas vezes é aquilo, já passou por um monte, labirinto tá bom, não tem labirintite, procura, não acha, às vezes a questão tá no hormônio. E aí a gente chama a ajuda de um bom ginecologista, regulariza essas taxas hormonais, os picos hormonais, e a gente consegue dissolver a tontura. Doutor, e a questão de vírus, bactérias, a gente pode ter então um quadro por inflamação local, por vírus, bactéria, que vai gerar uma tontura? Né, bem diga aí quem está passando por dengue, né, que está em alerta aí em todos os cantos aí. A dengue mesmo é uma doença que gera muito mal-estar. Então é muito comum quem tem dengue verbalizar para o médico que ele está com tontura, porque o corpo fica fraco, cabeça estranha, pesado, cansaço, fadiga. Então, tudo isso é tontura, né? Porque daí você me pergunta, o que é tontura? Tontura, às vezes, para mim é uma coisa, para você é outra, para o cameraman é outra. Então, tontura é uma sensação de desorientação e mal-estar. Então, ela pode ser vivenciada de várias formas diferentes. Tá aí o desafio do médico, traduzir o que a pessoa está tentando contar para ele. E até a dor, então, atrás dos olhos também. Exato. Lembrar que dengue dá muita dor no músculo, dor retroocular, né, para movimentar o globo. Dá muita sensação, né, de mal-estar, de fraqueza. É desafiante. Certo. Tem mais perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Sara, um beijo. Tontura é hereditário? Minha mãe tinha muito e eu estou tendo. Boa. Muitas doenças, elas têm uma interação genética. Como assim? Se meus pais tiveram, eu tenho um pouco mais de chance de ter. Mas não quer dizer que eu vou ter, né? Que quando você fala numa doença hereditária, assim, nossa, a cada 4 filhos, 2 vai ter, 3, 1 vai ter. Não, nesse caso não. É uma chance um pouquinho maior. Então, se você que está me vendo, seu pai ou sua mãe sofrem de labirintite, provavelmente você não terá. Mas você tem uma chance um pouco maior do que, por exemplo, um amigo que não tem o pai e a mãe que passaram por alguma tontura. Doutora, agora, pensando aqui que a gente falou, questão até hereditária, pensei, né? A gente nota que tem crianças que desde pequenininhas andam no carro e que durante a viagem acabam vomitando, passam mal, e outras crianças que podem pegar muitas horas no carro e que não vai acontecer nada. É algo importante para a gente já perceber que essa criança pode ser um adulto que depois vai desenvolver coisas como essa, né? Meu filhinho do meio, inclusive falei que ia mandar um abraço para eles, hein? Mel, Dom e Lui. Um beijo! Meu do meio, 4 aninhos, o Dom, ele, papai, a cabeça tá tonta e tal. Dom. Então a gente sabe que de 4 a 7 anos, algumas crianças podem começar com o que a gente chama de cinetose, doença do movimento. Não é bom os nomes mesmo. Não é bom. Cinetose, né, em inglês motion sickness, doença do movimento, né, que é ose de doença, cinética de movimento. Então, cinetose, doença do movimento. Que é exatamente o quê? Dentro de um movimento passivo, um carro, um ônibus, um metrô, um avião, eu passo mal. Eu tenho mal-estar, eu fico pálido, eu suo, dá dor de cabeça, dá náusea, vontade de vomitar. Então, a cinetose, ela costuma melhorar sozinho na adolescência, na maioria, porém, alguns adultos não muito sortudos vão ter para o resto da vida. E pior, hein? Tem adulto que às vezes nem teve na infância e começa em determinado momento. Mas ela tem tratamento. A cinetose, inclusive, tem um arsenal terapêutico não medicamentoso muito bom, que normalmente funciona para os casos moderados, leves. E para aqueles casos mais hard, os mais graves, a gente tem também remédios e até estimulação magnética, que é um aparelho que a gente consegue emitir ondas eletromagnéticas para o cérebro para recalibrar as areazinhas que estão falhando na cinetose. Que legal. Aliás, próxima vez que você voltar, traz, se for possível. É um aparelho que dá para Dá para fazer umas dicas aqui, algumas atividades. Já temos próximo assunto de pauta, então, hein? Vamos falar desse aparelho, porque deve ajudar por falar nisso, coisas, né? Isso vai longe, né? A cinetose, tentaram até, um pessoal que não é muito antenado em moda, tentaram até bolar um óculos para cinetose. Né? Então, a ideia é o quê? Quando eu tô dentro do carro, o meu cérebro, ele tá meio bugado, porque o olho tá falando que eu tô movimentando de um jeito e os labirintos estão falando que eu tô mexendo de outro. Essa briga lá dentro gera tontura. Então, a ideia desse óculos esdrúxulo aqui, estranhão, é o quê, né? Eu tenho essas coluninhas aqui azuis que elas me dão pistas visuais. Então, quando eu tô mexendo,
o cérebro tem algumas pistas para saber exatamente o movimento para tentar calibrar o cérebro. Entendi. Que é a mesma coisa que a gente tentou fazer agora com o novo iOS lá da Apple. E tem, né, a versão lá, o CineStop, que é a versão para o Android. Que é o quê? Você programa ali o celular para aparecer umas bolinhas, que dependendo do movimento do carro, essas bolinhas se movem para dar essa pista visual para o cérebro. A mesma ideia aqui das coluninhas. Agora vai me perguntar, funciona ou não? O óculos não tem comprovação. Algumas pessoas usam e falam que ajuda, outras que não. O aplicativo, ele tem alguns estudos por trás. Porém, muita gente verbaliza para mim que na prática não funciona. Exato. Então, depois você me conta, né? Se para você funciona ou se para você não funciona. Mas é uma tentativa, viu? E procurar ajuda também, né? A gente tentar aí uma investigação. Vamos para mais perguntinha? Dá tempo quem escreveu para a gente na tela, olha lá. Obrigada, Ilma, um beijo. A tontura pode estar relacionada a algum problema digestivo? Ótima pergunta, né? Porque assim, o que a gente está acostumado de uma gastrite? Dá dor, dá queimação, dá refluxo. Algumas pessoas, inusitadamente, têm a sensação, né, do incômodo estomacal na forma de náusea / tontura. Então, o enjoo, a náusea, a ânsia de vômito, ela é uma tontura. Sim. Então, às vezes, a pessoa não tem uma dor tão evidente, não tem muita questão do empachamento, da queimação, e vai chamar atenção a tontura. E aí, vira de ponta cabeça, não acha a causa da tontura, vai ver uma gastrite, trata, melhora. Entendi. Outro exemplo, né? Pessoas que têm intolerância à lactose, intolerância a glúten e não sabem, né? Então aquelas pessoas estão consumindo, então, poxa, vai ter os sintomas gastrointestinais e pode ter tontura também. Puxa vida, não sabia, doutor. Mas é uma exceção à regra, mas pode. A medicina nem sempre nem nunca a gente fala. É tão individual, né, doutor? É tão individual. Olha como é muito individual. Nem sempre nem nunca. Dá tempo da última, doutor. Temos 1 minuto e meio, olha lá na tela. Obrigada, Angélica, um beijo. Quando procurar um médico em caso de tontura? Sempre. Exato, né? A tontura, ela é um sinal de alarme que alguma coisa não está legal e você tem que buscar ajuda médica. Quem são os médicos com expertise aqui no nosso Brasil, né? A gente tem neurologistas com formação extra em distúrbios vestibulares, como é o meu caso, e otorrinolaringologistas com formação extra em otoneurologia. Então, você vai buscar um neurologista com expertise ou um otorrino com expertise. Somos raros, hein? Unicórnios da medicina, somos muito poucos. E a nossa luta é para difundir mais, para ajudar mais profissionais a vir para essa área e ajudar tanta gente que precisa. Porque, como eu disse, é incapacitante, é algo que realmente mexe completamente com a rotina e que ninguém merece, né, gente? Então, se você está passando por isso, procure ajuda. Vou deixar o contato do doutor. Aliás, está bombando de perguntas, doutor, depois você puder responder lá no galera do YouTube também, que adora você. Deixa de ser tonto e me segue lá nas redes. @Doutor Tontura por extenso. Adorei. Deixa de ser tonto é o melhor. Então, o doutor, escreva por extenso, tá? Doutor Tontura, lá nas redes sociais você encontra o trabalho dele, que é sempre muito, muito divertido, né? Porque assim que é bom quando a gente aprende e ainda pode sorrir. É uma área difícil, mas eu tento traduzir ali, né? Então, obrigada, você que está em casa, né, palavra final, tem tratamento, busca ajuda, né? Você merece encontrar a sua melhora. Obrigada, doutor.